A paz do Senhor, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula da nossa Lições Bíblicas deste primeiro trimestre de 2021. O nosso assunto tão importante da revistinha da CPAD, que é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje estamos na quarta aula já, que tratará sobre a atualidade dos dons espirituais. Sim, os dons espirituais são atuais e são necessários para a atualidade também. Então, quero convidar você a esta quarta aula, que foi escrita pelo Dr. Pastor Ezequias Soares. Vamos lá? Primeira coisa, vamos sempre começar com o texto áureo, o texto de ouro, aquele que circunda toda a nossa lição. O texto áureo se encontra aqui em 1 aos Coríntios 12:4, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos pensar nesse texto aqui, por isso que ele é o áureo, é o de ouro, que ele vai circundar toda a lição. Não há número de dons aqui, ó. Há diversidades de dons. Mas o Espírito é o mesmo, ou é o mesmo Espírito quem dá esses dons, essa diversidade. E nós vamos hoje trabalhar sobre a diversidade de dons. A verdade prática nos diz assim, ó, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Isto é ser pentecostal. Não adianta eu falar que sim, eu sou pentecostal, mas eu não creio na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Eu creio que elas aconteceram e não precisam mais. Eu creio que aconteceu uma vez na minha vida, ou na vida de alguém, depois não há mais necessidade. Aí fica complexo falar sobre se eu sou pentecostal ou não. E essa atualidade das manifestações inclui o batismo no Espírito Santo, que aqui estamos seguindo a revistinha, batismo no Espírito Santo sendo o dom de línguas, e mais demais dons espirituais que nós também devemos desenvolvê-los para aquilo que for útil, segundo a vontade do Espírito Santo. Isso é ser pentecostal. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 aos Coríntios 12, do 1 ao 11. Eu coloquei aqui ao lado para que possamos juntos ler e deixei em vermelho algumas frases que é importante dar ênfase. Diz assim, Paulo falando à igreja de Corinto: acerca dos dons espirituais, não quero. Ele não quer, não é os dons. Ele não quer, irmãos, que sejais ignorantes. Não ignorantes, ou seja, não conhecedores sobre este assunto. É uma preocupação do apóstolo Paulo, que é uma preocupação nossa também hoje. As pessoas, às vezes, estão ignorantes no sentido de não conhecem o que é, como é, por que é, até quando é. Então, Paulo fala, vou escrever aqui uma doutrina para que a igreja conheça sobre os dons espirituais, como usá-los. E aí ele continua dizendo assim, ó, vós bem sabeis que éreis gentios, éreis pagãos, adoradores de outros deuses, ó, levados, eles eram levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então eram levados porque eram guiados. Então Paulo está dizendo assim, as pessoas são levadas porque são guiadas, são conduzidas, são lideradas. Então a preocupação do apóstolo Paulo aqui é de dar um tratamento pastoral sobre o assunto de dons espirituais. Então, as pessoas, elas são guiadas, elas são levadas porque são guiadas a crer em algumas coisas. Então, nós vamos conduzir as pessoas dentro da palavra de Deus. Portanto, vos quero fazer, olha que lindo, compreender. Paulo não vai induzir aqueles irmãos a acreditar exatamente como ele crê e acabou. Não. Ele quer a compreensão das pessoas, é por conclusão e não por indução. Portanto, vos quero fazer
compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui está dizendo assim, vamos aprender a discernir. Uma das coisas fundamentais vamos compreender. Não adianta só ser levados, porque estão sendo guiados. Para pensar um pouco. Então Paulo está dizendo assim, vocês eram levados, conforme eram guiados. Eram induzidos a crer. Eu não quero fazer isso com vocês. Eu quero que vocês compreendam, entendam, concluam. E entendam que o Espírito Santo, ele não leva ninguém a ir contra o Senhor Jesus Cristo. Mas também eu não vou reconhecer realmente o senhorio de Jesus Cristo na minha vida se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ora, aí ele fala assim, há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo, não são vários Espíritos. Existe o Espírito de línguas estranhas, o Espírito de maravilhas, não. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então não tem como um camarada lá que tem um determinado dom falar uma coisa fora do que o Espírito Santo já disse aqui pela palavra de Deus. Então é um só Espírito. Ele está falando de convergir à doutrina, e não cada um ter a doutrina a seu bel prazer. Então tem diversos dons, mas é o Espírito quem dá esses dons, ele é o mesmo Espírito. Então ele não vai fazer divergência doutrinária. E há diversidade de ministérios, há vários ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, há diversidade de ministérios, tem mais também, nós citamos só os de Efésios, mas o Senhor é o mesmo, aqui ele já fala do Senhor Jesus, e há diversidade de operações, de locais, de maneiras, de como operar, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Deus aqui referindo-se ao Pai. É claro que os três formam um só Deus, tá bom? Então, é que eles formam, né? Deus, o único Deus, em três pessoas. Senão, nós estaríamos dizendo que eles são montados, né? Não há uma montagem como um Lego, né? Um Lego divino. Então, é interessante que ele coloca a trindade na unidade e a unidade na trindade. Mas a manifestação do Espírito, agora está falando, existe uma manifestação disso. A manifestação, aquilo que é visível, audível, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é para o embelezamento nosso, para o nosso egocentrismo, não. É para aquilo que for útil. Eu quero porque eu achei bonito, eu quero porque eu acho aquilo dá status, aquele dom. Não. A manifestação é para o que for útil. E a utilidade é da igreja, não utilidade para nós, para o ministrante, mas para os ministrados, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Eu quero deixar bem frisado aqui, que nós vamos trabalhar isso, que o doutor Ezequias Soares fez isso também na revistinha, esse a outro, esse a outro é dado aqui. É muito interessante nós pensarmos que às vezes tem pessoas que falam, não, eu tenho 9 dons. Tem gente que acha que são só os 9, que nós vamos falar isso, né, também, que não existe só 9 dons espirituais, são mais. Por isso que fala que a diversidade de dons, mas tem gente que fala assim, é tudo meu, eu tenho todos os dons. Então, é meio estranho isso daí, principalmente porque os dons têm classificações e depende muito da pessoa, da personalidade da pessoa, de como a pessoa é na sua forma de lidar com os outros, consigo mesmo. Já nós vamos ver que essas formas de diversidade têm muito a ver também com a personalidade da pessoa. Deus olha para a personalidade. E isso é meio egocêntrico, achar que não, eu tenho todos os dons, eu tenho tudo. Não, vamos dividir, vamos deixar Deus dividir os dons. Até o Laboete, filósofo Laboete, ele disse uma frase assim, nunca foi dado a ninguém acumular todos os dons da natureza. E aqui ele está falando todos os dons da natureza. E nem todos os dons do mundo espiritual também. Não foi dado. Nós temos
alguns dons, e normalmente esses dons interligam-se com o nosso ministério, com a nossa vida, com a nossa vocação. Veja como termina o verso 11. Mas pode ter vários dons. Um só. E o mesmo Espírito, algumas versões trazem, e é o Espírito mesmo que opera todas essas coisas. É um só Espírito. Repartindo, olha que lindo, particularmente, ele respeita a particularidade de cada um, a cada um como quer, não como a pessoa quer, mas como o Espírito Santo quer. E conforme a particularidade de cada um, viu? Então, eu não vou ser usado num dom, apesar de ser o querer do Espírito Santo, é a vontade dele, ele é soberano nisso, só que, ao mesmo tempo, o Espírito Santo, ele é uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas maravilhosas da Trindade, do único Deus, não é? Ele é Deus, na sua essência, que ele também olha a nossa particularidade. Ele vai olhar para nós, para o nosso ministério, para a nossa personalidade e adaptar, acomodar aquele dom a nós, tá bom? E isso é muito importante. Mas vamos trabalhar todo esse texto em toda a lição. Quero convidar você, tá bom? Fazer uma introdução. Vamos aprender sobre a necessidade, primeiro, a necessidade, segundo, e a função dos dons espirituais na atualidade. São necessários hoje? Vamos aprender que sim. Eles têm funções específicas? Tem. Nesse tempo agora, no nosso tempo. E dentre as várias finalidades, qual é o fim dos dons? Qual o grande objetivo? Dentre as várias finalidades, eu marquei aqui 3 que está na revistinha. Primeiro, é a demonstração do poder de Deus perante o mundo. É Deus mostrar que ele tem poder, poder sobrenatural sobre a igreja e sobre o mundo. Segundo, edificação interna na vida da igreja, para edificar a igreja de Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, para o conforto e o crescimento espiritual de cada um da igreja também, porque nós somos edificados através dos dons espirituais. E o primeiro tópico nos diz assim: a necessidade dos dons espirituais hoje. Porque existem pessoas que acham que a necessidade foi apenas na época apostólica. Vamos falar sobre a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar sobre os dons espirituais na igreja, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. A grande questão é, estamos ensinando sobre os dons espirituais na igreja? Louvado seja Deus por esta revistinha, que é uma revista que ajuda a ensinarmos sobre os dons espirituais na igreja e que isso não falte nunca nos cultos de ensinamento. Primeira coisa, o apóstolo Paulo fala no verso 1, que é para nós conhecermos os dons, a exortação a conhecer os dons. Por isso que ele diz assim no verso 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu quero que vocês conheçam sobre os dons espirituais. Então, Paulo mostrou que o ensino sobre os dons espirituais é, sim, importante para que as pessoas não se confundissem na época dele, nem na nossa, quando pessoas estivessem sendo usadas por Deus, ou também quando não estivessem sendo usadas por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, compreender, porque quem está falando pelo Espírito não fala que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Então ele está falando assim, é importante vocês conhecerem sobre dons, porque senão vocês vão acreditar em qualquer coisa. A pessoa às vezes fala uma coisa e vive outra. Ou uma pessoa fala algo que está contradizendo a doutrina bíblica. Então, ele mostra a importância para que nós não nos confundamos quando as pessoas forem usadas também com dons na igreja, ou quando não estiverem sendo usados por dons espirituais, mas sendo usadas por si mesmas. O apóstolo esperava dos coríntios que todos entendessem os dons e a sua finalidade. E qual é essa finalidade? Demonstração do poder de Deus perante o mundo, lembra que nós falamos, edificação interna na vida da igreja e conforto e crescimento espiritual. Para isso servem os dons na igreja, são algumas das finalidades. Deus quer mostrar, vai mostrar o poder dele perante o mundo. Quando as pessoas virem à igreja, os não cristãos,
vão ver o poder sobrenatural de Deus através dos dons. Senão, é apenas mais um grupo filosófico, intelectual. É para edificar a igreja internamente também, com exortação, com algumas questões que só os dons podem tratar na profundidade da pessoa, e também para confortar os cristãos, para ajudá-los no crescimento espiritual. Essa também é a vontade do Espírito Santo na atualidade. Essa foi a vontade do Espírito Santo lá na época do Pentecostes. Essa é a vontade do Espírito Santo na nossa época também. Aí tem uma parte interessante que o pastor Ezequias tratou, que aí ele começa a tratar na linguagem grega. E ele usa 2 termos gregos para dons espirituais, que está no ponto 2, que é pneumatikos no grego e charisma. Tem que dar raspada na garganta, tá? Não tudo bem, nós lemos charisma, mas é porque não temos a letra ri, né? Que é da letra grega, né? Ali é charisma. Então, pneumáticos e charisma é o que você vai encontrar no Novo Testamento quando está descrevendo dons espirituais. Um é adjetivo. O pneumáticos é um adjetivo. Lembre-se que adjetivo é aquilo que dá... ele dá um sentido para o substantivo. Por exemplo, eu digo a casa, substantivo, é grande. Ó, grande é o adjetivo. Estou dando o adjetivo para a casa. Estou dando o que essa casa é grande, é pequena. Então, pneumáticos está falando assim, algo é espiritual, diferenciando do que é material. Também é substantivado, tá? Às vezes ele é usado de forma substantivada. Quando fala assim, a espiritualidade, o mundo espiritual, o espírito da coisa, por exemplo, nós estamos falando ali substantivando. Mas vamos pegar ele como adjetivo, pneumáticos, que significa espiritual, da forma de eu dar valor, dar um sentido para aquilo que é substantivo. Se eu digo para você assim, você é uma pessoa espiritual, ó, pneumáticos, estou dizendo que você tem o adjetivo, você tem um adjetivo, uma qualidade, que é ser espiritual, tá bom? Olha que coisa interessante. Aí, além do pneumáticos, nós temos também o charisma no grego, né? Esse charisma no grego já é o substantivo propriamente dito, que é dom. Então, nós podemos falar que é a charisma pneumáticos, a dom espiritual. E a charisma, que não é a pneumáticos, não espiritual, que já são os naturais, os charismas naturais, os dons naturais. Mas quando ele vai falar de dons no Novo Testamento, e ele faz isso, o apóstolo Paulo, bastante, ele chama de pneumáticos, ele fala que um dom é pneumáticos, ou ele chama apenas de dom, o charisma, é o dom, é um dom. E esse dom, esse chariz, né, é muito interessante que ele vem da palavra, da raiz graça, charis, graça, ou presente. Esse presente sempre é de graça. Então, é um dom espiritual, é um charisma pneumáticos, ou o pneumáticos, o dom espiritual, é um charisma. Ele é de graça, ele é um dom, tá bom? Deus tem dons para nos dar. O Espírito Santo do Senhor quer derramar esses dons espirituais. E a coisa mais linda são de graça. Não pagamos nada por isso. Tá, e o que são os dons espirituais, afinal de contas? A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da CGADB, diz assim: são capacitações especiais, não são capacitações naturais, são especiais e sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então não são capacitações naturais. Mas o camarada é formado nisso, diplomado naquilo, tem grande experiência empresarial, ele sabe fazer isso, ela sabe fazer aquilo, tá. Isso aí são capacitações naturais. As pessoas precisam de capacitações especiais, sobrenaturais. Não estou falando aqui que nós não precisemos de capacitações naturais também, mas a base para que possamos fazer serviços especiais na execução e propósitos divinos por meio da igreja,
aí nós precisamos dessas capacitações especiais e sobrenaturais. Senão, nós vamos colocar pessoas que até são diplomadas intelectualmente, naturalmente, mas que vão ser um desastre na obra do Senhor. Vamos chamar as pessoas pelo dom que elas têm, e não apenas pela capacitação natural, tá bom? Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso, não é? Porque senão vai falar assim, mas o Júnior está colocando aí o pensamento dele. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Segunda aos Coríntios 4:7 diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, tem que ser em vaso de barro, tem que ser capacitação especial. Mas eu sou formado nisso, formado naquilo, continua sendo um vaso de barro. A capacitação vem de Deus. Se eu não usufruir dessa capacitação de Deus, eu vou até usufruir bem de uma certa forma de administração, de uma certa admiração, mas isso daí cai por terra nas primeiras batalhas, nas primeiras lutas que são travadas, porque as lutas são travadas principalmente no mundo espiritual. 1 aos Coríntios 12:31 diz, portanto, procurai com zelo, com cuidado, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então ele fala que há uma procura desses dons. Mesmo você que já tem capacitação natural, procure com zelo, com cuidado, os melhores dons, que aí ainda tem um caminho melhor, que é o caminho do amor, que o apóstolo Paulo começa a falar aqui em diante. Então, você já demonstra amor quando você percebe que, sim, eu tenho capacitação, eu estudei, eu me preparei, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, vou buscar capacitações especiais com zelo, com cuidado, os melhores dons para o que eu estou fazendo, para melhor atender a necessidade das pessoas. Estou procurando, isso já mostra que eu tenho amor. Aí Paulo fala, aí dá para eu te mostrar o que é amor, que é um caminho melhor ainda. Aí lá em 1 aos Coríntios 14:13 ainda diz assim, pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não pare num dom só. Veja que um dom, ele segue a um outro, e todos da mesma linha. Se eu falo em língua, por que eu não peço também a interpretação da língua? Por que eu não vou evoluindo naquele dom? E o verso 26 diz, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Tudo deve ser feito para a edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo, não para a disputa. Por isso aqui fala, cada um tem uma parte importante na obra de Deus. Cada um tem a sua importância, desde que não haja uma disputa. Aí nós entramos também em 1 Timóteo 4:14, que diz, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Aqui está falando de ministério na vida de Timóteo, entendeu? Está falando que ele também recebeu o dom de ministério, de ministrar sobre a vida das pessoas como ensinador. Ele era um grande ensinador, ele passava confirmando aquilo que Paulo já tinha ensinado nas igrejas, ou seja, existe sim uma capacitação especial e sobrenatural que é concedida pelo Espírito de Deus àquele que crê, para que possa servir num serviço especial, naquela execução dos propósitos divinos, propósitos de Deus, por meio da igreja. A igreja é o meio de usar os nossos dons, é a nossa plataforma de usar os dons. Isso são dons espirituais, são essas capacitações especiais e sobrenaturais. Tá bom? O segundo tópico já fala assim, a função dos dons espirituais. Falamos sobre a necessidade, agora a função dos dons espirituais. Como eles funcionam? Para que eles funcionam? O que é esse funcionamento? O seu uso é essencial nas reuniões cristãs, tem função nos cultos, tem gente que fala assim, na hora do culto, sem dom espiritual. Não tem como, tem função lá no culto. Por isso aqueles lá de 1 aos Coríntios 12, quando a gente lê, se você der uma olhada, nós vamos ver que existem vários textos falando de dons, de outros dons também, mas aqueles ali especificamente, dá para perceber como se Paulo estivesse falando, esses aqui são mais os para usar nas reuniões cristãs, dos cristãos.
Então, existem aqueles que são usados mais na igreja, aqueles que podem ser usados fora da igreja, que é no evangelismo, missões e daí por diante. Tem vários locais para se usar, mas para aquilo que for útil, o Espírito Santo, quem sabe. Então, ele é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal, por exemplo, falar em língua estranha alto ali, falar sem interpretação, para edificar-nos a nós mesmos. Então, é importante na vida pessoal, discernimento de espíritos, que é uma coisa que poucos buscam, não é? É muito importante. E também no serviço da evangelização. É muito importante também e essencial ter os dons espirituais enquanto estamos evangelizando. Às vezes Deus quer revelar alguma coisa para quem está evangelizando sobre a vida de outrem, daquele que está ouvindo o evangelho, ou quer usar você em maravilhas, em dons de maravilhas, dons de cura. Então é essencial nas reuniões cristãs, na vida particular de cada um e também na obra de evangelização. E isso tanto na época apostólica quanto na nossa época também. Porque tem aqueles que falam, não, isso aí foi importante lá. Não, é importante para nós também hoje. Vamos buscar os melhores dons. O apóstolo Paulo fala que eu vou seguir o caminho do amor. Primeiro, então, nessa questão das funções, a lista dos dons. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, não é? Aí se baseia em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, que diz, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Contamos 9. Existem aquelas pessoas que acreditam que só tem 9 dons espirituais, por causa desse texto, que usa apenas esse texto. Mas e aí, são só 9 dons? E esses outros aqui, por exemplo, que está descrito aqui, tem uns até que repetem, só uma repetição desses que estava no 12, 8 a 10. Mas vamos ver os dos versos 28 a 30, que diz assim, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar, profetas, terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele fala isso. Aqui ele mostra 8 dons. E esses outros dons? O que nós vamos fazer com eles, então? Vamos recortá-los para deixar só os dos versos 8 a 10? Tem mais aqui, ó, Romanos 12, dos versos 6 ao 8, diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou que o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria, que ele apresenta mais 7 dons. 9, 8, 7, e agora? Está em ordem decrescente. Nós estamos mostrando apenas alguns, tá bom? E ainda tem aqueles dons ministeriais de Efésios 4:11, que diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mais 5. Stott diria que pastor e doutor estão interligados, mas vamos deixar os 5 aqui, que eu conheço pastor que não é ensinador, mas doutor mesmo. Existe ensinador que não é pastor, mas vamos colocar, eu vou usar aqui os 2 juntos, mas ao mesmo tempo eu vou falar, tá, deixe como 5, tá bom? Porque é como se um levasse ao outro. E agora? 9, 8, 7, 5 agora, e tem muitos outros mais também. Em nenhum lugar da Bíblia temos a indicação de limite de dons espirituais, se você olhar. Aqui foram mostrados apenas alguns. Se nós formos olhar até no Antigo Testamento, já tinha dons lá. É que lá o Espírito Santo vinha usava em alguns dons, e depois não habitava na pessoa como é habitado depois do dia de Pentecostes.
Mas dons, se você for olhar na Bíblia inteira, em outros textos aqui, tem variedade de dons. E a Bíblia não fala que há um limite, ó, só pode cada um, ou, aliás, só pode existir até 144 dons. Não, só pode 12 em homenagem aos apóstolos. Não, só podem 7, porque é o número 7. Não tem. Só não nos esqueçamos que a Bíblia é o limite. Isso nós não podemos nos esquecer. A Bíblia não limita, mas a Bíblia é o limite. Ah, mas eu tenho um dom aqui, o dom de jogar as pessoas da ponte. Não, vamos olhar na Bíblia, não, porque aí eu estou cometendo homicídio. Ah, eu tenho o dom de fazer filho em mulher alheia. Deus me deu o dom, eu tenho que chegar lá e fazer filho, que já aconteceu isso, nós já assistimos na televisão, um pastor que não sabia interpretar corretamente ali uma passagem de Oséias, falou que Deus mandou ele ter com a esposa de uma outra pessoa na igreja lá. Não. Então vamos tomar cuidado. A Bíblia é o limite. Ela não limita os dons. Mas quando os dons ultrapassarem a doutrina bíblica, aí nós temos que repensar esses dons e não apenas repensar. Anátema. Porque se alguém anunciar um outro evangelho, além daquele que já está aqui, nós temos que considerar anátema, tá bom? A Bíblia não limita, mas a Bíblia, ao mesmo tempo, é o limite. Nunca vamos nos esquecer disso, tá bom? Uma outra coisa importante de frisarmos existe uma classificação teológica, ou seja, os pensadores da teologia pegaram os dons e classificaram eles, principalmente aqueles 9 de 1 Coríntios 12, em classificação, em classes de dons, né, de 4 em 4 dons. E existe também uma classificação bíblica, que já foi usado por um outro teólogo, que ele falou assim, não, vamos usar exatamente como está lá na Bíblia, lá na ordem que está lá, ao pé da letra e pronto. Vamos entender isso para não confundir, tá bom? Porque às vezes a gente lê e acha assim, nossa, mas está muito complicado. Tá, mas vamos entender de modo simplificado. Classificação teológica primeiro. A mais conhecida é assim. Existem os dons de revelação. São aqueles dons que, para eu ser usado por Deus, eu preciso da revelação de Deus. Eu preciso principalmente da revelação Bíblia Sagrada. Essa é a revelação, a matriz, é a base, a essência da revelação. Nada pode ultrapassar a Bíblia Sagrada. E também daquela revelação momentânea de Deus. São os dons de revelação. Quais são esses? Palavra de sabedoria. Deus revela o que você deve falar na hora certa, no momento certo, para as pessoas certas. Palavra de sabedoria, muitos conselheiros devem buscar esse dom. Palavra da ciência, do conhecimento, sabe aquele conhecimento de coisas mais complexas, que você fala assim, puxa vida, mas isso aqui tá difícil. Vem aquele camarada, Deus pega e dá uma luz, um insight para ele entende aquilo, sabe explicar, pegar o difícil e debulhar de maneira mais simples possível. E um terceiro, que é discernimento dos espíritos, tá bom? Esse dom aqui, ele é aquele tipo de dom que fez com que o apóstolo Paulo arranjasse até problema em uma certa cidade, porque ele olhou uma mulher que estava profetizando, esses não são os servos do Altíssimo. Ele falou, essa mulher está com demônio, sabe? Esse discernimento de espírito é para mostrar até mesmo pessoas que dizem-se dotadas, e você tem o dom de olhar e falar, não, Deus está me revelando que aquele dom ali não é de Deus, não. E não é nem natural. Ele é sobrenatural, mas ele é diabólico, aquele dom. Ele está sendo usado para o malefício espiritual da pessoa e das pessoas. Então, precisa-se de revelação para esses três. Então, quem diz assim, para ser professor não precisa de revelação. Então ainda não sabe o que é ser professor. Eu tenho uma reflexão que eu estou colocando no YouTube, você pode procurar também no nosso canal, aí na playlist, que é Educador Cristão. E você vai ver que é muito importante termos a doutrina bíblica, fundamentalmente o conhecimento dela, mas a vida espiritual, que é a nossa base, o nosso fundamento. Assista também esses nossos vídeos. Existem os dons de poder, aqueles de Deus dá mesmo um poder sobrenatural, que é a fé. Júnior, mas eu tive fé para crer, eu tenho fé. Então, mas essa fé já é uma fé sobrenatural. Aquele tipo de fé que você oferece o filho Isaac, aquele tipo de fé que você anda sobre o mar, aquele tipo de fé mesmo, assim, que é sobrenatural. Cura, por exemplo, é importante saber que isso aqui é um dom de poder.
Tem pessoas às vezes que passam a vergonha e falam, mas eu mandei o aleijado levantar e andar, então, mas você recebeu mesmo a ordem de Deus, você tem esse dom, foi dado esse dom para você. Estou falando que você não deva orar pela cura das pessoas, mas cuidado para você não falar, vai acontecer agora, porque eu vou falar, ó, levanta, joga as muletas fora e cuidado, isso aí precisa de um dom específico. E operações de maravilhas, tá bom? Mexendo com a natureza, com a chuva, e daí por diante. São dons de poder, para mostrar o poder soberano de Deus, não do dotado, tá bom? E os dons de inspiração, aquelas pessoas que precisam estar inspiradas por Deus, não por si mesma, para que possam ser usadas nesses dons, que é a profecia. É importante o profeta ele saber disso, né? Aquele que quer ser usado em profecia, ele precisa ter inspiração de Deus para falar, não inspiração porque está com raiva, ou porque está feliz com alguém, ou porque dá um presente profético para alguém, não é? Aí fala assim, eis que eu te digo, pique, é pique, cuidado com isso daí, não. É Deus inspirando para falar. Variedade de línguas, tá bom? É também um dom de inspiração, deixa Deus inspirar para você falar, tanto línguas sem variedade, aquela língua que você fala que é só... Às vezes parece até que você fala as mesmas palavras, mas parece que eu falo sempre as mesmas palavras. Às vezes Deus quer te usar assim. O importante é você pronunciar, não é só gemer, só falar não. Sabe? É falar, pelo menos aí o A, E, O, U, pelo menos. Mas existe esse daí, mas você precisa estar inspirado para falar. E se Deus te inspirou, fale. Viu? Cuidado para você não estar aí já, Deus querendo te dar o dom de línguas, você está aí, eu vou trancar porque eu estou com medo, tô com vergonha, então. E a variedade, que é o que aconteceu lá em Atos 2, né? Falar uma língua que alguém de outra nação pode entender aquela língua. E também interpretação. É muito importante buscarmos o dom de interpretação se queremos falar em língua para que as pessoas entendam e sejam evangelizadas também através daquilo que Deus está nos usando. Aí a interpretação de línguas. Essa é a classificação teológica, tá bom? Aquela que não segue exatamente a ordem cronológica de como está no texto, mas percebe-se que existe aí uma certa acomodação em vários nichos cada dom. E existe a classificação bíblica. Essa classificação bíblica já foi uma classificação feita por Stanley M. Horton, teólogo, que seguiu uma lógica de funções. Como é que funciona esses dons, partindo da interpretação ao pé da letra, literal, das duas formas de dizer outro no texto bíblico. Lá no texto bíblico, que nós lemos de 1 Coríntios, quando Paulo fala em ao outro e ao outro, ele fala duas formas diferentes, porque tem duas formas de falar outro em grego. O héteros, que é outro, mais diferente, um outro mais diferente, por isso que é heterossexual. Faz sexo, tem desejo por outro, mas é um outro diferente, é de outro sexo. E o allos, que é outro, mas um outro igual, que aí vem os homossexuais, não é? Que já é outro igual. Eu não estou aqui questionar, a Bíblia não concorda com isso, mas eu não estou aqui para discutir isso hoje, tá bom? A Bíblia não concorda com isso na parte sexual. Só dei esse exemplo para entendermos o que é o héteros e o allos, tá bom? Enfim, Paulo ele usa ao outro, a héteros, um outro diferente. E, de repente, ele passa a falar allos, é um outro igual, que pega a mesma linha. Aí, nisso, o Horton diz o seguinte, existem os dons do ensino, ou os dons de pregação, que é a palavra da sabedoria e palavra da ciência, que esse aqui eles são iguais, né? Eles são usados o allos, quando é falado sobre eles. Tem os dons de ministério, aqueles para eu ministrar sobre a vida das pessoas, que é o dom da fé, cura, operação de maravilhas, profecia e discernimento de espíritos, que nesses daqui, quando ele vai falar de um para o outro, ele usa o termo allos. E os dons de adoração, que é variedade de línguas, para adorar a Deus em línguas, que fala com Deus, só Deus entende. E a interpretação de línguas também, para adorar e servir a Deus como soberano. Então, usa heteros, diferente, quando vai passar de um para outro. Por exemplo, quando vai falar palavra de ciência, vai falar da fé, aí ele já pega e coloca o termo heteros, outro diferente. Agora eu vou passar para um outro grupo diferente, segundo o Stanley M. Horton, tá bom? Júnior, e aí? Eu uso a classificação teológica ou uso a classificação bíblica? O importante, sabe qual é importante para nós?
é nós seguirmos o que está em 1 Coríntios 12, verso 7, que diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deixa o Espírito Santo dar o dom para o que for útil para a obra, para o reino de Deus. E o que está no verso 11: mas um só e o mesmo Espírito, ou o Espírito mesmo, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É Ele quem dá, respeitando a nossa particularidade. Porque senão nós vamos... eu tenho certeza que não foi isso que o pastor Ezequias quis colocar aqui. Eu vou seguir essa daqui, a classificação bíblica, porque eu discordo da teológica. Se você for olhar, todas elas é para aquilo que for útil, é como o Espírito Santo quer usar, segundo a nossa particularidade. E tem o quarto ponto aqui que fala, para o que for útil, verso 7. É o Espírito Santo quem distribui os dons. Ele sabe qual é a utilidade dos dons, em que momento e qual pessoa para esses dons. E estes dons são úteis também para a edificação espiritual. Nossa, e de quem mais está ali na igreja. Para o crescimento numérico da igreja também. Porque a igreja cresce, porque é visto a operação do Espírito Santo. As pessoas crescem, mas veja que é um crescimento de dentro para fora. Júnior, então não precisa mais de crescimento numérico? Sim, é uma utilidade qualitativa. Qual é a utilidade dos dons? Para qualidade, para dar qualidade para nós. Nós somos as pessoas que queremos qualidade em Deus. Então vamos dizer que os dons, eles são como os andaimes da construção, da grande construção. E eles ajudam no fruto do Espírito, para que nós possamos produzir o fruto do Espírito. Que aí nós já vamos trabalhar na próxima lição, tá? Na lição de número 5, né? Vamos falar sobre o fruto. Os dons ajudam na nossa construção, que é o fruto do Espírito. Então, existe uma utilidade qualitativa, é para me dar qualidade como cristão, para a melhor utilidade quantitativa. Eu gero uma quantidade com qualidade. E não só a quantidade pela quantidade, senão virá inchaço e não crescimento. E como ele reparte os dons? Como é que o Espírito Santo reparte os dons? Particularmente a cada um como quer, está lá no versículo 11. Respeitando a particularidade de cada um e como ele quer, e não como a pessoa quer. Portanto, os dons não são atestado de espiritualidade e ou de santidade. O fulano fala em língua, o Betrano profetiza, então é uma pessoa super espiritual, uma pessoa Deus puro e sem mistura, né? Como dizem por aí. Então é santa essa pessoa. Não é um atestado de santidade ou de espiritualidade os dons, porque é o Espírito Santo quem dá como ele quer para aquilo que for útil. São para a edificação e aperfeiçoamento espiritual das pessoas a serem ministradas e não para a soberba do ministrante. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa se ensoberbece porque tem algum determinado dom ou alguns determinados dons, e a pessoa acaba sendo ainda usada com aquele dom, ou ela deixa-se usar, ou ela segue usufruindo daquele dom que é um fruto, você pega e você pode comer dele sempre, e a pessoa vai crescendo no próprio egocentrismo, e às vezes vai para o inferno com dons. Então, cuidado, porque o dom não leva para o céu, tá bom? Lá em Isaías 42, 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, nós temos que tomar cuidado, que existe um pecado muito, muito perigoso, que é o pecado da soberba, para aqueles que são ministrantes de dons. Muito cuidado para não cair nessa. Os dons não são nossos, tá bom? Nós somos mordomos dos dons de Deus. Terceiro ponto, terceiro tópico, aliás, e último tópico da lição, que fala sobre os dons revelam a unidade na diversidade. Lembra que nós tratamos isso já lá na primeira aula sobre a Trindade. É a unidade na diversidade, nos três, e os três na unidade. A diversidade dos dons, então, tem suas raízes no Deus Trino. O Deus que é um só, em três pessoas, um Deus só, também tem vários dons, um só Espírito e vários dons,
para várias pessoas, mas trabalhar para um povo só, uma só igreja. Vamos falar sobre esses diferentes dons? 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Está lá em 1 aos Coríntios 12, 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui é a diversidade de charismata, de dons, substantivo. Mas o Espírito é o mesmo, está falando do Espírito Santo, a diversidade de dons atribuídos ao Espírito. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui no grego está diaconia, a diversidade de serviços estão relacionados ao Senhor Jesus Cristo. E versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui é o energemata, aquele que dá energia a tudo isso, aquele que energiza para que isso tudo aconteça na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Essa diversidade de operações que são as ações do Pai. Contudo, a ênfase recai sempre no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É o Espírito Santo quem vai manifestar esses dons na igreja, os dons da divindade, do Deus Trino. Então, nós vamos falar sobre a unidade na diversidade e a diversidade na unidade. Mas aqui está falando que um é do Espírito Santo, outro é de Jesus, outro é do Pai. Então, os 3 não são um só Deus. Então, mas é o Espírito Santo quem está manifestando. É o Pai e o Filho manifestando no Espírito Santo. Mas os ministérios foi o Senhor Jesus quem instituiu o Pai e o Espírito no Filho. Ou seja, é um só Deus, não são 3 deuses. Isso nós temos que entender bastante. O número 2 é essa unidade. Vamos falar sobre a unidade. Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, contudo, reafirmamos o que está no versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. É um só e o mesmo Espírito. Ou é o Espírito mesmo. O único Espírito, o único Senhor e o único Pai, o único Deus, é quem opera estas coisas. É o único Deus operando em nós, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Mateus 28 e 19, lemos: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 aos Coríntios 13, 13, que é chamado de a bênção apostólica, né, que algumas igrejas usam no final do culto, diz: a graça é do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, amém, ou com vós todos, amém. Você vê que aqui o texto não começa falando hierarquicamente, como as pessoas colocam, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Começa com Filho, Pai e Espírito Santo. É porque a graça de Jesus quem mostra o amor de Deus. É bem cristocêntrico. Isso daqui é para mostrar assim, tá, o amor de Deus está lá, sim, mas o amor de Deus demonstrado. Então, o primeiro é pela graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e aí vem a comunhão do Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 4, e os versos 4 ao 6, diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora, olha só a trindade. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Você viu? Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado. Aí ele fala, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é... Olha a trindade aparecendo. Olha a unidade na diversidade e a diversidade na unidade, que foi a pericorese que o pastor Ezequiel Soares usou na primeira lição aqui. E temos também 1 Pedro 1:2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Você vê que aqui ele muda de novo, não tem aquela questão hierárquica, não, tem que ser sempre o primeiro, o segundo. Primeira pessoa que nós falamos Pai, segunda pessoa Filho, terceira pessoa do Espírito Santo, ali está falando de gerir, tá? De gerir um ao outro na história, gerir um ao outro.
Mas aqui não está falando que um é maior no sentido de o outro é o perfeito e o outro é o menos perfeito, outro menos perfeito ainda. Um manda em tudo, o outro só obedece a tudo porque ele é servo só. Não, Jesus, como filho, ele serve ao Pai, mas nem por isso existe aí aquela hierarquia de quem manda mais, quem manda menos. Mas veja que coisa maravilhosa quando fala aqui no texto sobre a presciência do Pai, a santificação do Espírito e a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Enfim, existe aqui a Trindade trabalhando nos dons, mas a manifestação sempre recai aqui no versículo 7, tá bom? Mas é o Espírito Santo, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É o Espírito Santo fazendo essas manifestações espirituais na igreja, tá bom? Conclusão desta lição de número 4. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Isto é, até a volta de Jesus Cristo. Deixe Deus te usar. Deixe Deus derramar os dons dele. Busque os melhores dons. Isso é até Jesus voltar, porque vindo aquele que é perfeito, a Bíblia diz, aí isso tudo será aniquilado. Só o amor não será aniquilado. Essa é uma verdade pentecostal, tá bom? Então vamos seguir essas verdades pentecostais, vamos viver o verdadeiro pentecostalismo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula em nome de Jesus.